nós fizemos a nossa prévia, né, de estarmos aqui hoje conversando, uma das coisas que foi até uma sugestão sua, né, que não falássemos somente de pandemia, né, porque ouvidoria, transparência vai bem além da pandemia, né? Tendo pandemia ou não, a transparência ela tem que existir cada vez mais transparente, como o seu próprio nome já diz, né? Então, eu gostaria de novamente agradecer a sua presença, daqueles que estão nos assistindo, e perguntar aí para o senhor, inclusive ressaltar, já falei aqui do Instituto, né, que o senhor preside. Eu queria ouvir um pouco das suas ações também no Instituto. Eu queria que o senhor começasse a falar um pouco do Instituto, como nasceu a ideia, né, do Instituto e como foi que ele ganhou essa dimensão, digo, até nacional, que é referência nas suas ações, para que os nossos amigos possam conhecer. Bom dia a todos os presentes, bom dia, Jacques. Eu quero agradecer aí a oportunidade que a Rede Participar Brasil está nos dando aí para apresentar nossas ideias e falar um pouco também do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, o IDCT, que é um projeto que tem ganhado uma musculatura importante, principalmente nesses momentos de expansão das tecnologias e redes sociais. Ele surgiu da atividade de ouvidoria. Iniciei uns trabalhos sobre as ouvidorias lá no ano de 2004, quando eu estava no mestrado, depois no doutorado aqui na PUC, Minas Gerais, estudando questões relacionadas à democracia, relacionadas à cidadania, as novas teorias da democracia e o que os grandes pensadores estavam trabalhando para oferecer para a sociedade mundial, vamos dizer assim, uma visão mais cosmopolita. E a gente podia trabalhar de forma cooperativa, e que o mundo seria melhor se as pessoas tivessem mais amadurecimento quando o assunto é cooperação. Cooperação no sentido da autonomia pública, em que eles reúnem uma comunidade para promover aquilo que é bom para eles, ou seja, as pessoas como co-legisladores, ao mesmo tempo que eles atuam na produção das suas leis, eles são os seus destinatários. Isso é muito importante ter esse conceito, porque nós legislamos para nós mesmos. Então, é importante a participação da sociedade por conta disso. Nós fizemos um projeto, quando eu estava presidente da Associação Brasileira de Ouvidores em Minas Gerais, com uma parceria com o Ministério Público do Estado de Minas, chamado Ministério Público Itinerante, que era uma grande caravana de ouvidoria que caminhava pelo Estado inteiro a acolher as demandas das pessoas mais simples, junto com promotores de justiça, junto com assistentes sociais, junto com organizações de prestação de serviços de saúde e na área de educação, a fim de educar as crianças e jovens das escolas públicas do interior. E nós caminhamos no interior de Minas, e é bom lembrar que Minas Gerais tem um território da França, uma economia equivalente à do Chile. São 800 e poucos municípios, né? País, 853 municípios. Devemos ter visitado uns 200 aproximadamente. E nós podemos enxergar como nós temos um déficit de cidadania e como o poder público tem dificuldade de chegar às áreas mais periféricas do Estado e do Brasil de um modo geral. Como a gente tem visto aí, sendo relatado, especialmente nesse momento tão trágico de pandemia, em que as comunidades mais simples, mais distantes, são as que recebem o maior efeito dessa crise devastadora. E, portanto, o Instituto ele nasceu justamente da observação
e desse escutar dessas demandas. Isso foi em 2012, né? Isso foi em 2010. Começamos a trabalhar a estrutura organizacional do Instituto em 2011, fundamos o Instituto em 2012 e fomos trabalhando e escolhemos a educação como forma transversal de se obter cidadania e transparência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que transformando a administração pública, preparando as pessoas para desempenhar bem as suas funções e, sobretudo, escutar o cidadão, permitir que as pessoas participem da vida da administração pública, influenciando os centros de tomada de decisão. Isso permitiria que as ações do poder público fossem se legitimando. E é impossível fazer isso senão por meio de treinamento. O conhecimento transforma o ser humano. Eu poderia voltar, por exemplo, lá na filosofia platônica, por exemplo. Eu sou um estudante de filosofia e procuro compreender o que grandes pensadores fizeram ao longo da história, mas toda a base da filosofia platônica, por exemplo, é baseada no conhecimento. As pessoas amadurecidas tomam melhores decisões. As pessoas participativas estimulam seus governos, ou, na pior das hipóteses, faz com que os seus governos se sintam pressionados a tomar decisões que eles são os destinatários. Portanto, isso não é só teoria, isso colocado na prática, é possível que a gente alcance melhores níveis de eficiência e eficácia dos serviços prestados. E isso também ocorre no que diz respeito às organizações de um modo geral. As organizações privadas também, quando elas não aperfeiçoam seus relacionamentos, seus produtos, suas metodologias, as organizações que não inovam, as organizações que não têm uma preocupação com o meio ambiente, que não têm uma preocupação com o seu cliente, não prosperam. Porque a gente vive um mundo que supõe-se deve ser ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Portanto, todos nós temos uma responsabilidade intergeracional, mesmo para aqueles que ainda não nasceram, porque precisam de ter o meio ambiente preservado para que no futuro nós possamos dar continuidade à espécie humana, e muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente acha que a nossa vida é a única, que não há futuro, e a infinidade ou a infinitude do ser humano está justamente na espécie e não no ser individualmente. Então é necessário que todos nós, como indivíduos, como cidadãos, indivíduos, quando eu falo indivíduos, eu estou falando nas nossas ações como sujeito privado, naquilo que diz respeito à nossa intimidade, privacidade, que temos todos os direitos de tê-la preservado, mas como cidadãos participativos, que contribuem para com a sua comunidade, preserva o seu meio ambiente, seu patrimônio histórico e cultural, e que contribui e colabora para que o mundo seja um mundo melhor. Essa talvez seja o grande objetivo do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência. Inclusive, até só lhe interrompendo, esse momento que nós estamos, que o mundo está passando agora, o mundo mudou, né? Então, agora, mais do que nunca, as pessoas têm que repensar, os gestores, as pessoas físicas, em buscar sair deste momento como pessoas melhores. Claro. O mundo não só mudou, como dizia Heráclito, o mundo é um movimento permanente. O mundo é fluido. O homem não banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nós não somos os mesmos. Entretanto, nós vamos decidir para onde caminhar e como nós queremos mudar. E a gente espera que com o momento em que a gente vive no Brasil, político, econômico, cultural, nós possamos amadurecer como pessoas e como cidadãos. Por qual razão? Porque a gente precisa de alcançar um espaço público
melhor para se viver, em que as pessoas não precisam todas concordarem umas com as outras, porque o dissenso faz parte do amadurecimento democrático, mas é necessário que a gente tenha algumas convergências do ponto de vista ético para que a gente possa ter uma vida melhor. Isso não se faz sem que a gente tenha um amadurecimento democrático, sem que nossas ações, do ponto de vista do Com poder certeza. público, sejam transparentes, porque as pessoas têm o direito de conhecer o que ocorre no âmbito do Estado, da administração pública, porque as pessoas pagam, são expropriadas legalmente por meio de tributos para custear essa máquina. E a gente percebe no Brasil que aqueles que mais pagam imposto são os que menos recebem do poder público, algo que teria, em tese, a maior legitimidade por receber. Então, existe uma preocupação muito grande de todos nós de fazer que a política no Brasil não seja apenas a disputa pelos cargos e pelo poder de mando, mas que possa ser convertida em políticas públicas para 210 milhões de brasileiros, em que uma parte estão em petição de miséria. Então, isso é preciso que a gente tenha uma consciência global, ecológica, sustentável e de respeito ao próximo. A gente tem que trabalhar e temos, por meio da cidadania, pressionar muito os governos para que eles possam atender principalmente as pessoas menos favorecidas. Isso é uma preocupação real, isso é uma questão E de autoridade e essas respeito. são justamente as que têm menos acesso à informação, né? Claro, e muitas vezes a política brasileira, ela, há anos e historicamente, se apresenta como um tipo de política que deseja que permaneça assim. Muitas pessoas são escolhidas pelo povo, querem tratar o povo a pão e circo, né? Ou seja, não tem respeito à ideia de participação, à ideia de diálogo, à ideia de transparência. Isso aparece nos momentos das eleições. É. Então a gente Professor, espera muito. eu aqui Não, falando, estou no Ceará, né? Você vê até essa mudança que pois aconteceu é, o em Ceará. tudo. Nós da Rede Participar, nós já tínhamos adotado há bastante tempo. Hoje nós temos aí mais de 20 estados de atuação. O contato com os nossos clientes, a comercialização dos nossos produtos para a ouvidoria por videoconferência. E antes muitos tinham dificuldade. Como é que faz uma videoconferência? Mas hoje todo mundo aprendeu, né? É Mas muito bom, né? eu gostaria de citar uma parte da história que que eu acho que isso vale para todos que estão nos ouvindo, que têm interesse na temática da transparência. Meu pai foi deputado federal pelo estado do Ceará, faleceu muito jovem, aos 48 anos de idade, no ano de 1995, e que foi o autor do projeto de indicação ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, que criasse, à época, a Corregedoria Geral da União, que hoje é a nossa Controladoria Geral da União, a CGU. Então, o projeto de nascimento da nossa hoje reconhecida CGU foi um projeto de indicação do meu saudoso pai na década de 90, que foi acolhido pelo presidente Fernando Henrique e que hoje está aí como uma instituição que tem prestado aí grandes serviços à população brasileira e que se estendeu aos estados e municípios com as suas controladorias. Então, eu gostaria só de fazer esse registro aí da história, né, de como surgiu a CGU. O Jackson, é bom lembrar que o Ceará é um estado muito importante, aí, seus 500 e tantos quilômetros de litoral, com uma população e um povo muito criativo, né? Vocês têm grande importância na história brasileira e aí a sua notícia, né, a sua memória
de quem trabalhou para poder criar hoje, né, a atual Controladoria Geral da União, que de fato é um órgão que merece o nosso respeito, nossa consideração pelo trabalho que executa, pelos profissionais que tem, porque eles vêm trabalhando para mudar a administração pública e isso tem reverberado positivamente e não só tem servido de referência para estados e municípios. Só a gente verificar que a Controladoria Geral da União ela definiu um padrão metodológico, vamos assim dizer, e legal de controle interno com 4 macrofunções, né, que seria a auditoria, a corregedoria, a ouvidoria e a transparência, e junto com a transparência a prevenção da corrupção. Isso tem sido reproduzido nos estados e nos municípios. Em Minas Gerais funciona parecido, em Belo Horizonte, a Controladoria Geral do município também tem essa estrutura. Essas 4 macrofunções têm exercido um papel fundamental de controle interno da administração pública, inclusive na prevenção. A gente verifica que existe economias importantes em virtude do benefício do controle. Já existem estudos, planilhas. Acontece. E o importante é que o dano deve ser evitado, porque depois que o gasto, o superfaturamento, como a gente tem visto, inclusive, pasme, em tempo de pandemia, as pessoas desviando recursos públicos em relativas a insumos e equipamentos para combate à pandemia, a gente chega a imaginar o seguinte: como é que um ser humano é capaz, um servidor público é capaz de, numa situação tão grave, numa situação de crise humanitária, o sujeito desviar recursos da administração pública ou superfaturar. Mas existem as ações do controle que têm trabalhado muito para evitar e prevenir esse tipo de coisa. E, felizmente, nós temos órgãos como o Ministério Público e Tribunais de Contas que também têm atuado no sentido de, vamos dizer assim, penalizar essas organizações, seja do ponto de vista organizacional, seja do ponto de vista pessoal ou criminal. Felizmente, a Polícia Federal, as polícias dos estados estão muito atentos. E mais do que isso, nós estamos falando de cidadania e transparência, a sociedade está atenta. A sociedade tem utilizado dos canais cada vez mais para fazer denúncias, para poder fazer reclamações, e nas ouvidorias, os portais de transparência, e aí inclui o acesso à informação, a mídia e a imprensa feito um papel buscando essa transparência passiva, Que é um grande parceiro à imprensa. Dando informações para os governos, prefeituras, estados, ministérios, e colocando isso à disposição da sociedade. Esse tipo de transparência, ela interessa muito à sociedade. Talvez não interessa a transparência individual, muitas vezes chamada até de uma transparência de excesso de exposição de pessoas nas redes sociais, mostrando para além das suas intimidades, mas a transparência pública daqueles que têm o direito de conhecer, essa sim foi algo excelente. E mais, achei espetacular uma decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu um ato de governo por uma medida provisória de afastamento da aplicação da Lei de Acesso à Informação. Essa informação, exatamente. A ideia que eu não consigo compreender... Não sei quem deu essa ideia. Essa ideia aí foi... Eu até entendo do ponto de vista político, da ideia de quem pensa em fazer isso, mas do ponto de vista da administração e do controle, não é possível. Imagina. Porque justamente no momento onde nós estamos precisando de mais transparência, claro, acessar a transparência. Claro. Então, assim, eu tenho muito medo, e eu já me posiciono aqui, talvez são assuntos até difíceis de tratar,
Mas faço uma ressalva: a gente está em tempo de pandemia, em situação de emergência. E todos sabem que em situação de emergência, as compras e as aquisições públicas, de um modo geral, seguem um rito emergencial. É natural que isso seja previsto, tendo em vista que você tem uma necessidade de extrema urgência para evitar que vidas e pessoas sucumbam. Entretanto, isso não significa que possa ser feito de qualquer jeito e que não tenha critérios para suas aquisições, porque referência de mercado é necessária e a motivação do ato administrativo, um tanto mais. Ocorre que nós temos situações, né, no Brasil, que não se respeita, vamos dizer assim, os critérios de emergência e de urgência, e que há um verdadeiro abuso dessa E situação. nem, e nem a questão de quantitativos, porque nós estamos vendo aí alguns municípios comprando coisas que não, a quantidade que não é necessária. Nós não sabemos exatamente ainda como irá ficar o nosso calendário eleitoral. Mas você imagina, em tempo de pandemia, em tempo de compras emergenciais, somadas com tempo de eleição, isso pode ser algo bombástico. Eu tenho muito medo que, Da discussão que vai haver logo mais, né? pois é, por trás desses reais jogos de poder, vamos dizer assim, de transferência de recursos, a gente sabe que municípios estão precisando, sabemos que os estados estão precisando, que a situação da Federação Brasileira é complexa, mas nós temos que estar muito atentos para que essa transferência de recurso, que supostamente pode e deveria, e a gente espera que esteja indo para sustentar os orçamentos públicos, municipais, estaduais, sejam de fato voltados para a prática e o planejamento e execução de políticas públicas, e não para eventuais vamos dizer assim, uma suposta forma travestida que possa ser para abastecer os cofres eleitorais de um jeito ou de outro. Então, a gente tem que estar muito vigilante em relação a essa transferência de recursos e a maneira como esses recursos são gastos. Então, Inclusive tem essa portanto, nova MP tramitando que isenta de responsabilidade aqueles que porventura cometeram alguma falha, né? pois é, nós temos que estar assim, muito atentos. Todos temos que estar muito atentos. Nós entendemos que o momento é grave, a emergência existe a previsão legal. Nós temos que ter uma ação do controle, não só preventiva, como de todos os órgãos, de um modo geral, de olho na maneira como esses recursos serão gastos. Então, chamo muita atenção às pessoas, e não quero me fazer crer que isso está sendo feito para esse objetivo, mas Sim, estou com certeza. chamando a atenção apenas com o objetivo de que isso não aconteça. Com certeza. Inclusive, ouvidores em ação aí, como comentou, temos recursos sim, o problema está nos desvios. Eu vejo que realmente o Brasil é um país rico, né? Já enfrentou muitas dificuldades. Temos que ter realmente boa gestão dos nossos recursos. Sabemos que muitos municípios estão passando dificuldade, precisam de apoio, mais uma vez precisa de controle nesses recursos. Agora, eu vejo que também falta, ainda por parte da população, que seja mais divulgado em todo o Brasil a questão da transparência. Existem ainda brasileiros que desconhecem a existência de um portal da transparência. Existem brasileiros, muitos, e não são poucos, que desconhecem ainda o papel da ouvidoria, né, no apoio da transparência. Até numa conversa que nós tivemos rápido, eu disse que a ouvidoria é a parte passiva da transparência, e o senhor bem complementou e disse, Jackson, não, ela é ativa também. E eu disse, aí eu emendei e disse, concordo, porque existe também a ouvidoria ativa, que são as ouvidorias itinerantes. Porque o ouvidor não pode ficar entre quatro paredes só esperando cair o protocolo do céu, né? Ele tem que ir
para as comunidades, ele tem que ir, sair das quatro paredes para mostrar para que a ouvidoria existe e que ela pode ajudar, ser uma parceira do cidadão, em ouvir, acolher boas ideias, porque muitas vezes o cidadão também tem que perder aquela noção que a ouvidoria é só problema, é só denúncia. Não. Na minha visão, eu vejo que a ouvidoria ela é participação social. Quando você fala de participação social, você fala justamente em acolher sugestões, né? Eu costumo dizer que a ouvidoria ela é como a vida de qualquer cidadão. Tem dia que a gente escuta coisa boa, coisa ruim, gente querendo dar pitaco na nossa vida, né? Enfim, mas ela é um instrumento de múltiplas funcionalidades para a cidadania. Eu vou falar um pouco, eu vou lhe dar uma informação aos ouvintes aqui. Quando você falou que transparência é algo muito pouco difundido, muito pouco consumido no Brasil, basta a gente acessar o site da CGU e lá tem a situação da transparência de todos os 5.570 municípios brasileiros. E a gente vai ver que a nota é pífia. Claro que temos bons municípios com índice de transparência na casa ali de 10, que é a nota mínima, mas ela é a nota máxima ao mesmo tempo. E você não pode ter menos do que a nota 10 para transparência ativa e passiva. Então, se a gente verificar a maneira como isso tem sido feito no Brasil, e tem sido feito, claro, melhorou muito, claro, mas é muito aquém do desejável. As pessoas pedem muito pouca informação ao poder público, na grande maioria porque não tem interesse. E uma grande maioria não tem interesse porque às vezes sequer tem o que comer, o que morar, sequer às vezes tem situações sanitárias dignas. Outra parte do brasileiro é porque realmente não interessa e acha que muitos respondem que política não me interessa, como se existisse outro meio que não a política para resolver os problemas das sociedades. Quando é totalmente diferente. A gente demoniza a política de um lado, mas só é possível transformar o mundo, transformar as localidades, transformar a cidade, o estado, por meio da ação política. Então não tem não se reinventa a roda, né? Mas uma política que seja uma política transparente, né? Uma política ética, claro, né? O subsistema da política tem suas características próprias. A gente precisa de respeitar e é necessário que saibamos quais são os seus limites. E por um outro lado, que você disse aí a questão das ouvidorias que compõem o sistema de controle, da má função do controle interno, e que se apresenta metodologicamente como uma instituição de transparência passiva, e realmente a gente estava conversando sobre isso, a gente não pode misturar do ponto de vista metodológico, que realmente a gente aguarda a demanda espontânea da sociedade, faz esse diálogo, essa filtragem, e sobretudo, a ouvidoria é linguagem, né? A gente trabalhando com a comunicação, a gente trabalhando com a compreensão do ser humano, com aquilo que, de fato, ele pretende expressar. Por isso é um ato de renúncia, é um ato de humildade. Quando a gente escuta, a gente está renunciando ao nosso poder, seja na nossa condição individual, seja na nossa condição institucional de ouvidor, ouvidoria, Estado. E, portanto, essa primeira função passiva de receber, de fato, metodologicamente, ela segue essa lógica. Entretanto, nós temos ferramentas importantes, como, por exemplo, na nossa interlocução com os órgãos, porque a ouvidoria funciona, eu disse há pouco tempo que funciona como infiltração. Repara como uma infiltração no local onde você, no primeiro momento, não dá muita importância para ela. Mas eu falo infiltração no sentido muito positivo, e quando o ouvidor, que tem esse papel de coadjuvar na administração pública, em virtude das demandas dos impulsos sociais, que são os atores principais, então, ou seja, coadjuvando, mas sendo porta-voz do cidadão, e infiltrando na administração com o objetivo de tampar justamente essas trincas, ou fazer com que sejam vistas as infiltrações, e quem toma providências mais rápido,
resolve o problema da estrutura. Quem não toma, a infiltração vai entrando, vai comendo, vai carcomendo as pessoas quando sentem e já estão responsabilizadas, ou por omissão, ou por ação, e muitas vezes não escutam o que as ouvidorias têm a dizer para eles. Então, esse ponto, ela vai se convertendo, mesmo de forma coadjuvante, em um instrumento de transparência ativa ao expor relatórios, divulgar, atuar de forma sistêmica na administração, procurar interferir no comportamento do órgão, mostrar às pessoas que ali pode haver uma oportunidade para melhora e que as políticas públicas não devem ser construídas nos gabinetes fechados por tecnocratas, mas deve haver a contribuição e a colaboração dos destinatários das políticas públicas. Quem sabe tem que construir uma praça ou que tem que construir infraestrutura urbana ou qualquer outra situação, como infraestrutura sanitária, ou hospital, ou escola, são os destinatários. Não adianta às vezes até chegar uma assim, sugestão de tornar uma... Vou aqui botar uma praça. às vezes até uma simples ação de tornar uma única. Mas isso a gente chama de cooperação. Então, eu até tenho visto um papel importante das ouvidorias, principalmente agora em momento de pandemia, em que a sociedade está sob um regime de isolamento e as ouvidorias se constituem um canal de abertura. E as pessoas têm reclamado, as pessoas têm colocado as suas demandas. Aqui em Belo Horizonte, para vocês terem ideia, nós estamos acostumados a receber cerca de 42 mil reclamações da prefeitura na ouvidoria por ano. Nós recebemos em 60 dias quase 25 mil. E a maioria delas mostra uma adesão da sociedade belo-horizontina aos regimes de isolamento. Eu até tive a oportunidade de assistir uma entrevista sua a um jornal local, uma TV local, o senhor falando justamente isso aí, né? Que a população tem aderido, né, através da ouvidoria, as informações, as estatísticas que o senhor tem sobre isso aí. Exatamente. Então, você imagina, no dia 18 de março, foi suspensas as atividades e os alvarás de localização foram suspensos temporariamente pela prefeitura. E vários estabelecimentos considerados não essenciais ficaram impedidos de funcionar. Nós tivemos no dia 23 e 24 de março, nós tivemos num dia 2.400 reclamações da ouvidoria da população de Belo Horizonte denunciando estabelecimentos abertos e que deveriam estar fechados. E nesse universo, a maioria das reclamações foram relativas ao estabelecimento e aos pontos de aglomeração e em situações que estavam funcionando de maneira em que a situação sanitária estava precária, sem álcool, sem afastamento, sem luvas, sem proteções, né, como em supermercados, em call centers e outros locais, salão de beleza, enfim, lojas de um modo geral. E vimos muito pouca reclamação da rede de saúde, porque o sistema nosso não chegou, felizmente, a colapsar em Belo Horizonte. Existe, eu acho que razões múltiplas, talvez uma cidade do interior que recebe um número de turistas menor, com as providências que foram tomadas muito rápida pela prefeitura, uma adesão também da população. Enfim, um conjunto de coisas fez com que a nossa curva achatasse e diminuísse. Mas qual que é a leitura? E eu falo aqui de uma análise de demandas espontâneas em que não houve interferência de absolutamente ninguém. A população veio aqui na ouvidoria reclamar. Então, mostra uma adesão às políticas adotadas pela prefeitura. Ou seja, apesar do problema econômico, apesar de ter pessoas que estão com dificuldade, apesar do comércio estar sofrendo barbaramente com isso, a população mostra que a gente prefere o isolamento, a proteção à vida, a proteção à saúde, a não disseminação do vírus. E depois a gente vai recuperar economicamente, vamos trabalhar para que a gente saia maior lá na frente. Então, a ouvidoria, nesse momento em Belo Horizonte, até atraiu aí a visão da imprensa, realmente, e eles têm nos procurado muito para saber os números, as novidades e como nós estamos funcionando, é porque mostra a vitalidade da sociedade, que está, de um lado,
e um grau de amadurecimento democrático importante, e de outro, as ouvidorias públicas como uma ferramenta que funciona. Porque imagina, 24 mil reclamações, nós já demos resposta para 80% delas, individualmente para cada uma. Então, todo mundo recebe a sua resposta com respeito individual à sua reclamação, por mais simples que seja, a mais complexa, mas aquela ideia de accountability, ou seja, transparência, imputabilidade e resposta. E por porque isso... uma das características da ouvidoria é a imparcialidade, é a mediação, né? Então o cidadão tem que entender isso, que ele, quando aciona a ouvidoria, ele não vai ser recebido por ser lá do A, B, C, não. A ouvidoria ela é imparcial. Se alguém estiver fazendo ao contrário, está errado. Mas, graças a Deus, a grande maioria dos ouvidores sabem disso e seguem essa linha. Na realidade, Jackson, a ouvidoria deve ser imparcial. Isso não quer dizer que todos os ouvidores são. Então, é necessário que um ouvidor não tenha envolvimentos políticos, interesses políticos, que ele tenha autonomia e independência para poder falar o que pensa, na hora que pensa, como eu creio que qualquer pessoa que defenda a cidadania, a transparência deve ter. E quando, lógico, você não expõe os seus governos externamente, mas você dialoga internamente para que as disfunções e irregularidades sejam solucionadas e resolvidas, o ouvidor ele pode se alinhar com a política, plano de governo, e deve fazer em relação ao seu governante, prefeito, governador ou presidente, mas, entretanto, ele tem que ter vitalidade, tem que ter coragem, independência e tem que colocar as cartas na mesa. É necessário falar a realidade, falar olho no olho e dizer que tem que mudar. Não significa que nós somos a última instância ou temos a verdade, mas nós temos o diálogo, nós temos a argumentação. E, veja, o órgão decisor não é o ouvidor. O ouvidor, ele coloca aqui, ó, estamos disponibilizando informações, argumentos, a decisão é de quem tem competência para solucionar. Então é preciso coragem, é preciso respeito com a população, respeito às pessoas, ou é melhor não entrar nesse cargo, ou é melhor não se expor do ponto de vista desses argumentos que eu acabo de colocar. Então, a atividade de ouvidoria é uma atividade de hospitalidade, de acolhimento, é uma atividade complexa, séria, de compreensão das pessoas, é uma atividade de renúncia, como eu havia dito. Portanto, é fundamental a democracia mais pujante, mais amadurecida no século XXI. É o que a gente espera das pessoas, que elas participem da vida política. Quando eu falo participe da vida política, não é fazendo só críticas aos governadores. É participando das suas comunidades, é participando dos seus conselhos, conselhos de serviços, conselhos comunitários, conselhos de saúde, conselho tutelar, conselho penitenciário, é fazendo as reclamações das ouvidorias, é pedindo acesso... Ouvindo para passar para o gestor o sentimento, né? Exatamente. Então, democracia é vitalidade. Se nós escolhemos a democracia, nós temos que ter paciência com as pessoas, temos que ouvir as pessoas, temos que permitir que elas deem opinião e intrometam e influenciem, tanto certas ou erradas. Isso a gente vai olhar depois, separar o joio do trigo, mas se nós escolhemos democracia, nós temos que ter cuidado com as pessoas, porque democracia é demos, é povo. Então, poder na mão do povo, por delegação pela estrutura governamental, governante que não escolhe o povo está disfarçando a democracia. E nisso nós não temos. Em tudo que se faz tem que ter equilíbrio. Inclusive, dessa série de entrevistas, de lives de entrevista que nós estamos fazendo, semana passada, o nosso convidado foi o Dr. Domingos, psicólogo, em que nós conversamos
sobre um assunto muito importante que está sendo o equilíbrio dos ouvidores nesse momento. Eu vejo que os ouvidores estão fazendo um grande trabalho, igualmente os profissionais de saúde, cada um na sua proporção, mas muitos ouvidores estão terminando seus dias muito estressados, porque ouvidores de bancos, né, ouvindo lamentações, né, de pessoas que não têm condições de fazer seus pagamentos, enfim, uma série de coisas. E nós escolhemos justamente esse primeiro tema, que foi com o Dr. Domingos, e foi para buscar repassar informações de um especialista e como o ouvidor pode buscar separar, ao final do expediente, o seu trabalho, a sua vida particular, né? Com relação ao equilíbrio em si, né? Que o ouvidor às vezes quer resolver tudo e às vezes não pode, mas ele tem que passar para o cidadão essa tranquilidade que ele está sendo ouvido, né? Que ele está sendo ouvido. Nossa situação de ouvidor ainda está muito boa. O pior é a situação de médicos e enfermeiros que não tem mais vida particular. Nós ainda podemos, no final do dia, separar a vida de ouvidor da vida particular. Exato. Não é verdade? Então... Mas tem muito ouvidor ainda que está absorvendo esse momento do que tem ouvido do cidadão e que chega no final do dia que ele sai amarrado. Todos nós exercemos um papel importante na sociedade. Os ouvidores têm arrefecido um pouco esses ânimos, no sentido de escutar, porque você imagina, se você não tem um lugar para falar, para escutar, para desopilar, vamos dizer assim, esse momento. Ele está fazendo meio também, às vezes, de psicólogo, né? Exato, tem pessoas em situações muito vulneráveis, temos empresários, microempresários, trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, que têm passado necessidades. E isso é muito triste. E é necessário que o governo tenha uma visão, e tem muitas coisas sendo feitas. Entretanto, o ouvidor de fato ter paciência, ter equilíbrio, ter tranquilidade, encaminhar as respostas, despressurizar realmente essas pessoas que estão reclamando, procurar soluções, indicar soluções, passar informações. Ou seja, preciso, correto, é essa de amenizar na medida do possível, e aquelas situações que são possíveis de ser solucionadas, o ouvidor correr atrás e, de fato, dar a resposta, conseguir solucionar o problema do cliente, do cidadão. Nossa função é ser embaixador desse cidadão, desse consumidor, dentro da organização. Nós temos que defendê-lo ali dentro, procurar solucionar seus problemas. Como sua empresa ou instituição é vista pelos clientes e pela sociedade? Que ferramentas utiliza para fidelizar o relacionamento? Como dar eficiência no fluxo da informação, reduzindo custos, identificando anseios, sugestões, elogios, críticas e reclamações, a fim de dar uma resposta efetiva, solucionando problemas e prestando serviços através de normas e procedimentos? Participar Ouvidor Online, uma plataforma para a gestão de ouvidorias públicas e privadas de fácil acesso, uso simples e não burocrático. Como participar? O usuário tem um canal direto de comunicação, podendo solicitar serviços, negociar débitos, solicitar boletos e obter mais informações sobre quaisquer aspectos de suas necessidades ou de produtos oferecidos, além de prevenir ocorrências nas redes sociais, nos órgãos de defesa do consumidor e dos usuários dos serviços públicos. Com uma plataforma online de rápida implantação, nossa solução tecnológica está disponível 24 horas por dia. Do usuário do serviço público, que é um equivalente do Código do Consumidor 30 anos depois na administração pública, e estabelece critérios para a eficiência e a eficácia dos serviços públicos, que cada cidadão tem o direito, né, com a exposição das cartas de serviços, com a formação de conselho de usuários. As ouvidorias, elas foram praticamente regulamentadas legalmente no Brasil a partir da 13.460, que é uma lei que aplica à União, a estados e a municípios. As pessoas têm que estar atentos a essa legislação, porque ela é uma tábua de direitos para as pessoas que pagam tributos e que recebem a prestação governamental.
Lá tem uma pleia de direitos que podem ser reivindicados. É uma legislação importantíssima, regulamenta o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento dessa legislação. Com ela, nós temos a oportunidade de melhorar e cobrar do servidor público. Existe uma frase do José Saramago muito interessante, que eu gosto de repetir nas minhas falas, que é a seguinte: o Estado, a administração pública foi feito para servir. O servidor público, o nome servidor, é uma profissão feita para servir ao público. Então ele diz, o Estado foi feito para servir. Se não serve, para que serve? Então é importante que a gente tenha a real dimensão de que não há uma cisão, uma separação de sociedade e de Estado. Nós estamos juntos no mesmo barco. E a ideia da cooperação é extremamente importante. A compreensão, inclusive, de cooperação cidadã é uma questão de maturidade. Uma questão... Inclusive, professor, o Henrique Martins, que é o servidor do Estado de Alagoas, ele pergunta o seguinte: muitos municípios ainda engessados quanto à execução e à aplicação da 13.460. O que o cidadão deve fazer? Olha, eu vou lhe contar uma coisa que foi uma atitude da Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria Geral da União, e eu tive a oportunidade de participar, como ouvidor da Prefeitura de Belo Horizonte, da rede nacional de ouvidorias, que é regulamentada no âmbito da Controladoria Ouvidoria Geral da União. Essa lei, o seu decreto, ele foi construído pelos 27 estados, pelas 27 ouvidores das capitais e dos órgãos do poder. Criamos uma regulamentação da 13.460 adaptável, com muito pouca dificuldade para a União, estados e municípios. Então, basta que os gestores, controladores internos, ouvidores dos municípios vão ao site da Controladoria Geral da União, pegue lá a regulamentação que foi feita, está tudo lá historicamente colocado. Isso foi discutido democraticamente, justamente para poder atender a todos. Então, basta uma adaptação da regulamentação dessa lei, que a gente deseja e espera que todos os municípios brasileiros regulamente. O prazo até já passou, sabemos que muitos não fizeram. Tá vencido, mas eu indico esse trabalho, porque esse trabalho foi feito de forma democrática, as discussões foram um ano inteiro discutindo. O ouvidor-geral da União, na época, o Gilberto, visitou diversos estados, diversas capitais, deu voz para todas as pessoas. Muito atuante, parabéns pelo trabalho dele. Foi muito democrático. Ele desenvolveu muito bem o trabalho dele. Tenho aqui que dizer que se o Brasil funcionasse democraticamente, como foi debatida essa regulamentação da 13.460, certamente seríamos um Estado muito melhor, né? Ao invés de políticas serem elaboradas dentro de gabinetes, na cabeça das pessoas, isso quando não, para favorecer grupo A ou grupo B. Então é necessário que a gente esteja muito vigilante, muito presente e que ações de deliberações públicas sejam ampliadas no Brasil. E a população tenha a faca e o queijo na mão, porque tem internet, embora tenha uma exclusão digital grande, mas tem internet, tem redes sociais, todo mundo tem smartphone, todo mundo acessa as redes. É necessário separar o joio do trigo, porque fake news também é algo que tem nos atrapalhado demais, tem feito uma ação devastadora na nossa compreensão de democracia, mas essa faca é uma faca de dois gumes, ela corta para os dois lados. Se tem gente fazendo coisas erradas e indevidas, tem gente boa que pode fazer coisas boas, devidas e para bem da nossa democracia e da nossa sociedade. Inclusive, tratando-se sobre essa questão de a aplicação das legislações, das leis, precisa de mais fiscalização do Ministério Público para fiscalizar a aplicação das leis, quem não está... Mas eu acho que antes
da fiscalização, eu acho que tinha que vir primeiro era a consciência dos gestores em estar aplicando, seguindo as legislações. Não esperar que venha uma fiscalização e que cobre. Né? Jacques, isso é um processo. Isso é um processo, porque é o seguinte, eu vou repetir mais uma vez, tenho falado isso há alguns anos. Somos todos ouvidores. Todos nós somos ouvidores, e aí leia-se. Todos nós somos fiscais da coisa pública. Todos somos extensão, em virtude da nossa condição de cidadãos, para verificar, ouvir, saber o que está errado e o que não está. Então, nós precisamos da consciência da sociedade, nós precisamos da consciência do servidor, do político e daqueles envolvidos na esfera pública organizada. Então, veja bem, não existe salvador da pátria, não existe herói, não existe seres messiânicos que vão chegar aqui e salvar a nossa pátria. Somos nós, cidadãos, nas nossas cidades, no âmbito das nossas famílias, com os nossos amigos, no nosso espaço público, da comunidade, da escola, do Estado, das repartições públicas, ou seja, das academias, das festas, os locais onde nós nos relacionamos, somos cidadãos e nós vamos resolver o nosso problema. Não adianta você ter uma sociedade em que uma parte desconhece ou é desonesta e que quer ter um governo que conhece e seja honesto. Sociedades maduras possuem governos maduros. Sociedades corruptas possuem governos corruptos. Quando a gente estruturar na base educação para a cidadania, formação, caráter, postura ética, atitude, em que você preocupe com o outro, preocupe com o mais frágil, preocupe com o futuro das gerações. Quando a gente tiver essa consciência ecológica sustentável, essa consciência de acolhimento, hospitalidade, alteridade, aí nós vamos ter um país diferente. Porque não virá aqui ninguém que foi fruto dos nossos sonhos. Essa história é uma grande fantasia. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Sociedades são melhores e governos são melhores porque o povo é melhor amadurecido, porque o povo cobra, porque o povo participa, porque o povo exige, porque o povo não sacaneia o seu semelhante. Se você pegar na ética de Spinoza, quando você faz mal para um ser da sua mesma espécie, você está fazendo mal para você. Quando você faz algo que não possa se converter numa lei universal e boa para todos, você não deve fazer. Se você faz alguma coisa que alguém não pode saber, você não pode fazer pelo mesmo motivo de não poder mostrar. Então, enfim, são princípios que formatam o caráter humano e desenvolvem uma maneira reta e correta de ser. Você vê a palavra caráter, vem de caracteres, vem de característica das pessoas. Então, qual a sua característica? Ser bom, praticar o bem, fazer o bem para as pessoas, ser solidário, ser fraterno. Isso virou cafona no Brasil. Falar de fraternidade, de solidariedade, respeito ao próximo. Nós temos que voltar no tempo. Então, ou nós temos que reconstruir o novo tempo. E que esse é o momento que nós estamos passando agora, de reconstrução. Porque a gente tem a impressão de que quando nós não aprendemos por bem, por alguma razão, talvez porque a Terra é viva e porque a Terra vive das causas e dos seus efeitos que são produzidos por todos os envolvidos, uma hora ela própria faz com que a gente tome decisões que, em regra, provavelmente não tomaríamos. Por quê? Porque somos muito sossegados. Então, é necessário que a gente tome atitude, providência, e vamos lá. Só a fim de... Nós estamos já aqui há 25 minutos para encerrar. Eu queria, desses segundos aqui,
aqui restantes, agradecer sua participação e já convidado para uma nova oportunidade para conversarmos um pouco mais. Em 10 segundos, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a todos. Eu tenho visto aqui que as pessoas estão fazendo perguntas. Eu peço Precisa de mais tempo. Mas desculpas. vamos lá. Vamos lá. Eu vi que teve. Eu quero agradecer à Rede Participar Brasil. Quero agradecer a você, Jadson, pelo convite. Eu espero que tenha atendido aí a demanda de uma conversa franca, direta. Eu espero que as pessoas tenham gostado da nossa conversa. E eu vi aqui algumas perguntas, e aqui às vezes a gente está falando, a gente não consegue monitorar e controlar, porque é muito dinâmico. Quero agradecer a todas as perguntas. Se você quiser me encaminhar o nome das pessoas e quiser que eu me manifeste de alguma forma, terei todo prazer em atender e a responder. Eu quero, mais uma vez, dizer que é um prazer muito grande poder conversar sobre temas com os quais eu me identifico, com os quais eu acredito, com os quais eu trabalho no meu cotidiano e com aqueles que eu tenho defendido ao longo de uma vida aí profissional e acadêmica. Espero aí estimular que as pessoas se envolvam com a causa da cidadania, com a causa da transparência, para que a gente possa juntos serem mais fortes, sermos melhores, para a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária para os nossos filhos, para os nossos netos e para as nossas futuras gerações. É muito importante que aquilo que nós fizermos agora nós vamos deixar para o nosso futuro, e a gente precisa deixar um legado da casa arrumada, não da casa arrasada, e eu tenho muita preocupação com isso. Quero agradecer o pessoal do Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência, que tem colaborado muito e feito um esforço muito grande para que a gente possa vamos dizer assim, fazer com que o nosso papel institucional seja alcançado com eficiência, com eficácia, para que a gente consiga, de fato, por meio do IDCT, transformar o mundo pela educação, transformar o mundo pelo conhecimento, pela boa influência das boas, para que a gente possa ter situações melhores em um futuro próximo. Fica meu agradecimento aos colegas, parceiros da Ouvidoria Geral do município de Belo Horizonte, que também tem feito um trabalho espetacular em período de pandemia. Aqui, se você me permite, reflexão, como esse de quarentena, não só sigam as normas internacionais, não só sigam as normas um momento de insatisfação, aproveita esse momento para crescer. Só Muito baixo o áudio. o seu áudio tá, ele tô ouvindo, mas ele tá mais baixo. Mas eu tô lhe ouvindo bem. O importante é ele ouvir. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho no finalzinho aqui, até quando você saiu da tela, né? Enfim, agradecer, né, sua participação, colocar à sua disposição também de participar no Ceará e em outros estados que estamos presentes com a nossa atuação, para que através do Instituto possamos levar
essa mensagem da transparência, né, das boas práticas no setor público, para que isso seja assimilado pelas pessoas mais e mais e mais. Eu que agradeço aí a sua gentileza de me fazer esse convite. Eu gosto muito do estado do Ceará. Eu andei muito nesse litoral quando eu era mais jovem. Tenho lembranças espetaculares do povo cearense, né? Tenho um carinho muito grande pelos artistas dessa cidade. São muitos humoristas. Tenho um olhar, né, para essa súplica cearense, que, né, esse lamento desse sol que queima o Ceará durante 365 dias por ano. Tenho acompanhado a questão da pandemia aí, eu espero que vocês se saiam bem, desejo que passe logo esse momento difícil. A gente sabe que o Ceará tem passado, Fortaleza e tudo mais. Enfim, estamos juntos. Acho que aqui a gente começa a construir um novo momento, da Rede Participar Brasil, com o IDCT. Vamos articular novas ações, parceria. Afinal de contas, nós estamos aí no mesmo barco. Com certeza. Mesma causa, vamos dizer assim, né? Você está um pouco mais no lado da iniciativa privada, eu estou um pouco mais do lado das coisas de natureza do poder público, mas essas coisas não se separam. A gente separa o público e o privado apenas do ponto de vista metodológico. Mas nós somos uma unidade e temos que caminhar juntos. Exatamente. Então eu agradeço muito aí a participação. Estou à sua disposição quando precisar. Vamos falar um pouco de setor ouvidoria de setor privado também, que é um tema bastante importante. Claro. Agora que as empresas, nesse momento, têm que abrir os olhos, que a ouvidoria é um canal de retenção de clientes. Existem projetos aí que trazem a obrigatoriedade de mandato para ouvidores. Depois, em outra oportunidade, eu queria ouvi-lo sobre essas medidas, né, essas ações, mas antecipadamente agradeço, já lhe convidando para uma próxima oportunidade. Né, nosso bate-papo vai estar disponível aí àqueles que não assistiram, e só tenho a lhe agradecer. Eu que agradeço, viu, Jacques? Eu agradeço a todos aí que ainda estão aí na nossa live, pela participação. Eu gostaria de ter respondido uma ou outra pergunta, mas como eu havia dito, a minha dificuldade aqui de fazer essa seleção. Então, quem quiser me encaminhar, pode me encaminhar, que se eu tiver algo que eu possa ajudar, eu possa atender, farei com o maior prazer dentro desse assunto, que é aquele com o qual eu tenho trabalhado. Obrigado aí, a Rede Participar Brasil. Obrigado, Jacques. Obrigado e um abraço aí ao prefeito Calil. Um abraço. Tchau, tchau.